galera, origem e magnetismo, tá? O magnetismo são forças magnéticas, tá? Todos os fenômenos magnéticos originam-se de um movimento de cargas elétricas, tá? No interior de um átomo, aqui nós temos um átomo. No interior de um átomo sempre vai existir próton, nêutrons e elétrons, tá? Vou fazer aqui de vermelho. E elétrons. No interior de um átomo sempre vai existir prótons, nêutrons e elétrons. O elétron no interior de um átomo, ele vai apresentar o elétron constituído no átomo, né? Nós temos um átomo, dentro do átomo nós temos prótons, nêutrons e elétrons. Então esse elétron, ele forma dois tipos de movimentos, tá? Efetua dois tipos de movimentos. Então, o elétron no átomo, ele efetua dois tipos de movimento. Nós vamos ter o movimento de translação, e vamos ter o movimento de rotação, tá? O que é o movimento de translação? É o movimento que o elétron dá em torno do núcleo, tá? Por exemplo, nós temos aqui, ó, o elétron, tá? E aqui nós vamos ter um núcleo. Então, ou seja, o elétron ele vai dar essa volta, é a volta, né, que o elétron dá em torno do núcleo, tá bom? Aqui nós temos o núcleo, o elétron dá essa volta aqui, ó, em torno do núcleo. Esse é o movimento de translação. Já o movimento de rotação, aqui nós temos o núcleo e aqui nós temos o elétron. Nós temos o elétron. Então, o movimento de translação é o movimento que o elétron dá em torno do seu próprio eixo, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, que eu vou fazer uma setinha. Então, ele dá essa volta aqui, ó, em torno do seu próprio eixo, tá? É o movimento que o elétron dá em torno do seu próprio eixo. Já na rotação, na translação é o que? É o elétron, ele gira em torno do núcleo. Na rotação, o elétron gira em torno do seu próprio eixo. Então, esses movimentos, então, ou seja, esse movimento de rotação, então, temos o elétron, tá bom? E aqui nós vamos ter identificando o movimento de rotação, que é o movimento em torno do seu próprio eixo, tá? Esse movimento de rotação é o que contribui mais para a formação de campo magnético, para a formação de eletrização de um corpo, tá bom? Que é semelhante ao do ímã, tá? Que o ímã ele apresenta o quê? Ele apresenta um polo norte e um polo sul. Esse processo de rotação ele é explicado muito bem na formação da Terra, né? No sentido que a Terra está em torno de um ano, tá bom? Então, esse movimento do elétron é chamado de spin. O que é o spin? O spin é um giro no qual o elétron ele pode dar tanto ele pode dar tanto nesse sentido como em sentido inverso, tá? Sentido de rotação e translação. Bom, esses movimentos, se a gente for comparar com o do ímã, é que nós temos o ímã, o polo norte e o polo sul, tá? Então, todos os ímãs possuem uma região ao seu redor chamada de campo magnético. O que é o campo magnético? O campo magnético vai ser essa representação, vai ser o polo norte, formando as forças, né,
as linhas de campo elétrico em direção ao sul, como ocorreu lá no movimento de rotação, tá? Em torno do seu próprio eixo. Então, o que é que acontece? O polo norte e o polo sul, ele forma forças de linhas eletromagnéticas, tá? Formando um campo magnético. Nós chamamos de campo magnético, tá? Formando um campo magnético. Então, podemos representar o campo magnético desse formato, tá? As linhas de força saem do norte e vai para o sul, formando assim um campo magnético, que é representado pela letra B vetorial, tá? As linhas de indução fechadas saem do polo norte e vai para o polo sul. Polo norte para o polo sul.